ter uma conversa aqui rapidão com vocês. Eu gravei um vídeo pro Instagram. A tua vida não se torna mais fácil só porque você começa a reclamar dela. Ela se torna cada vez mais difícil quando você entende que você tem que fazer mais do que você já achava que você estava fazendo. É muito louco quando eu entendi que as pessoas que eu mais admiro na vida, que eu conheci na internet, são pessoas que parecem que a vida é muito mais fácil, que tudo dá certo, que eles não têm empecilhos. Na verdade, eu só fui descobrir o que eu vou falar agora quando eu entendi sobre a minha vida. Quando eu entendi que reclamar dela, reclamar de onde eu vim, reclamar das minhas condições não me levaria a lugar nenhum, eu comecei a perceber que falar das minhas fraquezas não me ajudavam e ao mesmo tempo deixava para baixo quem confia muito em mim. Então hoje, se eu decidir trabalhar com a internet, hoje se eu decidir, independente do que você queira fazer da sua vida, eu já fui atleta campeão mundial de vôlei, eu já fui cineasta, eu já fui ator, eu já fui modelo, eu já fui vendedor de pão, já panfletei na rua. E assim, todas as vezes que eu passava por situações que eu não queria passar ou me deixavam muito para baixo, eu comecei a perceber que falar para as pessoas que me amam, que me apoiam, que na época não eram muitas, deixava elas tristes. E elas não sabiam o que elas poderiam fazer porque elas já estavam no limite da própria vida delas. Então, quando eu percebi que falar dos meus problemas para as pessoas não só não ajudava, mas como fazia ficar tudo muito mais pesado, eu percebi que era eu comigo mesmo. E aí a vida começou a andar de uma maneira mais clara e mais leve, por incrível que pareça. Porque eu entendi que o que eu reclamava dentro das minhas condições, eu iria reclamar muito mais se eu quisesse sair daquilo ali, então eu teria que fazer 2, 3, 4 vezes mais para estar onde eu quero estar. E os anos se passaram e eu me liguei nisso agora. Hoje eu estou na minha casa, com meus equipamentos dos sonhos, com a luz dos sonhos, que eu achei que ia demorar muito mais para chegar. E eu reparei que todo esse processo eu não cheguei aqui e reclamei para as pessoas, eu não cheguei e reclamei para minha família, eu só fui fazendo o que tinha que ser feito. E aí eu comecei a cair na verdade caiu uma ficha para mim que as pessoas que eu tanto admiro, na verdade, elas de repente passam por isso. Elas já repararam que falar dos problemas para chegar onde elas estão e pior, se manter ali no auge, não vai mudar nada. Vai mostrar uma fraqueza para ela, vai mostrar uma fraqueza para as pessoas que a apoiam, vai mostrar uma fraqueza para os fãs. De repente vai até trazer uma energia de tipo, cara, tô perdendo. E a vida todo dia você tá perdendo, todo dia você tá sendo fracassado. Na vida, fracassar nada mais é do que ter uma experiência ruim para você aprender a não fracassar mais naquilo, naquele ponto. Então hoje tudo que você é novo é difícil e você é um fracasso. Sim, de verdade. A não ser que você seja uma pessoa super dotada que vai começar um esporte amanhã, começar um trabalho amanhã, começar, sei lá, na internet amanhã e de repente tudo vira. Quantas pessoas você já ouviu de verdade que isso aconteceu? Na internet tem muitas pessoas que amam falar que cresceu 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de um dia para o outro, mas de verdade, de fato, quantas pessoas próximas a ti você já viu isso acontecer? Então, a conversa que eu quero ter aqui hoje é que facilite você entender o processo árduo da vida, que é você batalhar todo dia, mesmo quando tudo está desmoronando. Porque de fato, cara, eu não sei a sua situação hoje, mas se você ficar só reclamando, e ainda mais das situações que você nasceu depois de uma determinada idade, depois dos nossos 14, 15, 18 anos, a gente percebe que para as pessoas tem determinado tipo de grupo social que tudo muito mais fácil, que o pai ajuda, às vezes a gente não tem pai, às vezes a gente não tem mãe, que o ambiente ajuda, às vezes você nasce numa favela, às vezes você nasce num grupo de condomínio lindo, mas eu te garanto que todo mundo tem problema igual você. A nossa percepção de problemas com certeza é diferente. É a famosa brincadeira que... Brincadeira não, desculpa, mas quando a gente conversa com alguém, a pessoa fala assim, se dinheiro fosse tudo, as pessoas famosas não, né, tirariam suas próprias vidas, que é o que acontece com um monte de ator famoso. Se dinheiro fosse bom, eu conseguiria pagar a forma de largar os vícios, que não é fácil, o dinheiro não paga isso. Se dinheiro fosse bom, traria um corpo perfeito, não é fácil. A vida mostra isso. Para você ter um corpo perfeito, precisa de disciplina, precisa ter um porquê muito forte. Para você ter sucesso na vida, até chegar na parte do dinheiro, você precisa ter disciplina, um porquê muito forte. Para você não se perder nesse meio, você precisa de uma disciplina, de um porquê muito forte. Então, antes de você entender na vida que você tem que entender que o processo é difícil e que reclamar, não da forma clichê, mas que eu espero que você esteja entendendo, não vai te levar a lugar nenhum, cara, ao mesmo tempo que é doloroso, eu não sei como dizer isso pra vocês, mas facilita. Porque você já entendeu que a vida é assim. Você não tá vivendo a tua vida toda hora procurando por desculpas para facilitar a vida que você tem hoje. Você tá cada vez mais entendendo que ela é difícil, entendendo um processo difícil, vivendo esse processo árduo, e logo depois você vai normalizando essa parte que é difícil para querer mais difícil e mais difícil. E cada vez que você vai pulando para essa etapa mais difícil, você conquista algo que para muitos é incrível,
Você normaliza e daí vem o sucesso. Daí vem você entender que, caraca, eu trabalhava 6 horas em pé, hoje eu trabalho 8 e agora eu não preciso mais trabalhar em pé, eu trabalho, sei lá, 4 horas sentado no computador da minha casa porque eu já sei administrar pessoas que precisam trabalhar 6 horas em pé. Todas essas questões de logística, de como você entender até onde seu corpo físico vai, o seu mental vai, se você quiser muito ir além, você vai entender que sempre tem um porquê. Então, se hoje pessoas que trabalham 10 horas por dia em pé, elas esperam muito que sim, as bem-sucedidas, elas sabem que estão fazendo isso para chegar numa hora de tipo, tá bom, eu entendi, passei por esse processo, vi o que eu tive que aprender, vi como lidar com pessoas, vi como lidar com o meu corpo, com a minha mente. Agora eu sei administrar essas pessoas, eu tenho dinheiro para administrar essas pessoas, que um dia elas possam estar no meu lugar. Eu panfletei na rua, eu entreguei pão de bicicletinha em várias ladeiras absurdas, fui atendente por 1 ano e pouco, até ser subgerente, foram quase 2 anos da minha vida acordando 5 da manhã para ligar um fogão numa padaria, para saber que no final eu ia ter essa câmera aqui. Meu sonho era ter uma câmera profissional, viver o mundo, rodando o mundo, fotografando e viajando. Eu sabia que dentro daquele processo eu não ia ser aquilo ali para sempre, porque eu já olhava o futuro e falava, cara, isso aqui que eu tô passando hoje é difícil. Todos os meus amigos da minha idade estão indo pra praia, estão curtindo e eu tô aqui, porque eu sei que no futuro próximo eu vou ter minha câmera e vou ter minhas condições. E hoje eu tenho meu tempo livre. Hoje eu consigo administrar meus trabalhos, eu posso trabalhar quando eu quiser. Hoje eu consigo ter uma equipe que trabalha e faz aquilo por mim, não vender pão, mas hoje eu consigo fornecer câmeras e equipamentos para as pessoas trabalharem para mim. Então, quanto antes você entender que aquela fase difícil que eu passei, assim como você tá ou tá passando, ou você não enxerga a solução, entenda do porquê você está fazendo, ou por quem você está fazendo o que você está fazendo hoje. Se é para tirar a sua vida não, se é para tirar a vida da sua família de um lugar ruim, continua fazendo e não desiste. E aí você vai começar a perceber que as pessoas que a gente tanto admira, que tem uma vida tão foda, parece que tudo dá certo para elas, mas quando você entender que você está no mesmo caminho delas, a mesma velocidade, no mesmo trilhar, você vai ver que não vale a pena compartilhar os problemas. E aí você vai julgar cada vez menos os problemas dos outros, porque você vai entender que até aqueles que as pessoas não falam, elas também têm. Deixa aqui embaixo o tema do próximo vídeo, é nóis!